É uma boa questão, falar a verdade, é uma boa questão. Me fez pensar. Obviamente, Strongman é um esporte, como eu tinha dito antes, que os atletas movem objetos pesados o tempo todo. E que o treinamento deles vão sempre manter os básicos. Porque os exercícios básicos, agachamento, supino, deadlift e desenvolvimento, são os exercícios que melhor fortalecem o corpo. Uma coisa que a gente tem que parar é querer dissociar força e hipertrofia. Porque como é que tu vai incrementar a tua produção de força se, através também, né, tendo uma dieta que propicie isso, sem ter um incremento da quantidade de proteínas contráteis, sem um aumento da massa muscular? Por causa que quanto maior a tua massa muscular, maior o teu potencial de gerar força. E aí, tem que pensar, esses caras muitas vezes vêm ali de alguns esportes de força, como powerlifting, então já tem um certo nível de força básica, e passam a treinar com os eventos específicos de Strongman, né? Farmers Walk, pedras, essas coisas, né? Vocês já sabem. E esses objetos, eles são pesados, então vão continuar ali submetendo o corpo ao estresse. Só que de tempos em tempos, o atleta ele acaba focando, às vezes mais em resistência, mais em força máxima, mais em potência, porque algumas competições vão ter um rearranjo mais para resistência, mais para força máxima, mais para potência. Por exemplo, The World's Strongest Man é conhecido por ser assim mais de resistência. Muitos eventos até que exigem mais tolerância de esforço, então o atleta acaba buscando treinar mais nesse sentido. Então ele acaba desenvolvendo um pouco mais a resistência. Outras competições que pode ter ali eventos máximos, pesos máximos. Normalmente o Arnold Strongman Classic é pesos mais pesados. Então ele direciona um pouco mais para força máxima, ou às vezes potência. E aí tu pensa, isso sendo feito ao longo de anos, décadas, vai fazendo o atleta desenvolvendo resistência, força, potência e a massa muscular vai acompanhando. Agora, uma coisa que tu pode observar é que, por exemplo, assim, quando o atleta ele vai mais para a resistência por causa de algum evento específico ou alguma competição específica, ele tende a perder ou o nível de força máxima, pico da força máxima dele, tende a ficar um pouco mais baixo. E o oposto também. Quando o atleta ele vai, por exemplo, bater um recorde mundial de deadlift, a resistência dele cai. No último, aquele campeonato mundial de deadlift strongman, o Rauno Reina, que até bateu o recorde mundial de deadlift master, 476 quilos, ele participou da competição toda depois, né? E nos eventos que ele precisou de resistência, ele sofreu, porque ele realmente direcionou o treinamento dele, o foco principal de melhorar o deadlift, ou seja, maximizar o pico de força máxima dele. Tanto que ele apareceu um pouquinho mais pesado que o normal. Tanto que depois, até teve um vídeo aqui no canal do Big Loss, aqui no YouTube, ele andando com o Big Loss, com a Elizabeth, caminhando assim, passeando no parque, essas coisas. Resistência zero. Por causa que ele focou na força, deixou a resistência um pouco de lado. Porque são adaptações antagônicas. Então, basicamente a resposta é: eles têm um nível de força básica já muito alto, e esse ganho de força básica incrementa a massa muscular ao longo do tempo, às vezes dá uma ida lá na resistência, às vezes dá uma ida lá na força máxima, às vezes dá uma ida na potência. Isso sendo feito ao longo das décadas vai criando um atleta mais completo. Por isso que a gente vê assim, nas competições mais altas, esses caras demonstrando um pouco de tudo. O Strongman é muito interessante por causa disso. Mas o segredo mesmo é a força básica. Que nós temos a força máxima, que é o máximo de produção de força que tu pode produzir, né, em uma repetição. E a força básica é uma força considerável, né, que tu consegue resistir ali dentro, principalmente do metabolismo da fosfocreatina. Então tu consegue resistir algumas vezes um grande nível de produção de força. Não máximo, mas um grande nível.
E normalmente os caras que conseguem têm uma força básica muito grande, os caras são bem grandes. Pode observar.